Eu quero ler um texto da palavra de Deus para compartilhar com os irmãos. Desde já quero agradecer toda a equipe. A equipe técnica, aqui tem alguns irmãos aqui. Alguns do louvor, outros da equipe aqui de filmagem, né, de mídia. Eles estão servindo como nunca nesse tempo. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. É desse jeito que a gente descobre as coisas e a gente também aprende a trabalhar. Muito obrigado, os irmãos estão de parabéns aí. Todas as limitações que temos, técnicas, financeiras e uma série delas, os irmãos estão conseguindo transmitir esse culto de forma muito boa para que as pessoas recebam nas suas casas. Tem alguns irmãos que estão fora do Brasil que eu estou tendo contato com eles. A Sandra lá na Bolívia, junto com a família do Maurício. Eu quero mandar um abraço para os irmãos, né? Também para a Margarida, o Ederson, o Paulo, a Valdirene, o Teca, a Versione, todos os irmãos que estão lá nos Estados Unidos. Estão mandando um abraço, eles estão assistindo esse culto online lá. Então Deus abençoe vocês. O pastor Eliseu em Portugal, o Sérgio lá em Goiás. Sérgio, nosso grande amigo, obreiro de Deus aí, servo do Senhor. Então todas as pessoas que eu for lembrando aqui, os irmãos da reserva do Cabaçal, tá compartilhando, curtindo, assistindo, ouvindo, recebendo a palavra, nesse tempo que nós estamos em casa. Amém? Deus abençoe você. João, capítulo de número 20. Quero ler a partir do verso 19. João 20, verso 19. Diz assim o texto da palavra de Deus. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando de portas fechadas, o lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, se apresentou Jesus e pôs-se no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Dizendo isso, soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não perdoardes, não estarão perdoados. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Pai da glória, eu te exalto. Exalto o Senhor por mais uma vez estar aqui, junto com a sua igreja, cada um na sua casa, podendo estar aí com o seu smartphone, o telefone, ou mesmo na televisão, nesse canal do YouTube, como uma ferramenta que Deus preparou para nós transmitirmos essa palavra durante esse período. De toda forma, Senhor, o seu nome será glorificado. Nós, assim como hoje um dia que é marcado pelo domingo da ressurreição de Cristo, creio eu que o Senhor está removendo os temores, o medo dessa nação brasileira com relação ao vírus e com relação à instabilidade. Creio eu que como o Senhor ressuscitou naquele domingo, o Senhor estará ressuscitando também muitos sonhos, estará ressuscitando a nossa nação, a sua igreja, para viver um novo tempo. Senhor, obrigado por esta palavra, fala ao nosso coração, aquieta a nossa alma e cuide da nossa família, cuide da nossa casa, cuida do nosso povo, no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, a palavra de Deus que tenho aqui para os irmãos nesse domingo de Páscoa é o que fazer quando estamos de portas fechadas. O texto é bem claro aqui, que Jesus tinha morrido. E já era esse o terceiro dia, havia alguns rumores da sua ressurreição, mas os discípulos, eles não tinham plena consciência disso e estavam de portas fechadas dentro de um quarto. Com medo dos judeus, da represália dos judeus,
com uma série de questionamentos no coração, porque aquele Jesus que era referência para eles, aquele Jesus que era modelo de homem, modelo de profeta, aquele Jesus que eles estavam acostumados há cerca de 3 anos e meio junto com eles, aquele Jesus que eles viram multiplicar o peixe, os pães, fazer os milagres, ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, aquele mesmo Jesus que eles acompanharam e viram e presenciaram milagres extraordinários, esse Jesus estava morto. Esse Jesus que se dizia o autor da vida, foi pego de surpresa na mente daqueles discípulos pela morte. Na mente daqueles homens havia um misto de questionamento, de dúvida, de frustração. Na mente deles havia um medo instalado e eles estavam de portas fechadas. Já era domingo da ressurreição, porém eles estavam vivendo aquele clima sombrio, aquele clima escuro, aquela nuvem negra que repousava sobre a sexta-feira da paixão, pela qual crucificou o Cristo, o grande líder deles, o grande profeta em obras. E agora eles estão sem saber o que fazer, sem respostas algumas, fechadas as portas. E eu estou pensando muito sobre esse momento em que nós estamos com as nossas casas também de portas fechadas. A nação, o Estado, as cidades, as igrejas, todas elas estão com portas fechadas e seus discípulos estão, muitos deles, com medo, amedrontado. E Jesus então ressuscita nesse domingo e aparece no meio deles e reacende a chama e renova eles, porque eu creio, irmão, que existe a sexta-feira da crucificação, mas o domingo da ressurreição também acontece na nossa vida. Então eu venho com uma expectativa muito grande diante de tudo isso, porque diante de um quadro desse, um quadro triste, lamentável, fez com que aqueles discípulos se posicionassem dessa maneira, fechados, encurralados, dentro de casa. E esse texto nos chama a atenção, porque Jesus vai ressuscitar e vai chegar. E eu quero, para ser prático e bem rápido e profético para você nesse dia, eu quero destacar algumas questões aqui. O que é que Jesus faz no meio deles? Quais são as ações de Cristo quando nós estamos amedrontados, quando nós estamos de portas fechadas? O que é que Jesus faz por nós quando o clima é assim, quando o tempo é assim, quando o momento é assim? O que Jesus faz? A palavra de Deus traz algumas respostas. Jesus vai aparecer no meio deles e a primeira consideração, antes de destacar alguns pontos importantes, a primeira consideração que quero fazer do texto é a presença de Jesus. O texto vai dizer assim: chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando de portas fechadas, naquele lugar onde estavam os discípulos com medo dos judeus, se apresentou Jesus e se pôs no meio deles. A primeira consideração que quero fazer, irmãos, que quando as portas estão fechadas, quando o clima é desfavorável, quando o tempo é desfavorável, quando estamos com medo, frustrados, como aqueles discípulos que largaram suas redes, largaram suas profissões para seguir o ministério junto com Cristo, eles estavam frustrados. Jesus então se apresenta. Quero fazer um destaque de consideração sobre a presença de Jesus. Eu não sei como você está passando essas semanas de quarentena, mas eu sei de uma coisa, que nesse período, a presença de Deus, ela está com você. Ela está com a sua casa, com a sua família. Jesus se manifestou. Sabe um dos nomes de Jesus? Emanuel, Deus conosco, Deus presente o tempo todo.
Sabe, irmãos, nas dificuldades da nossa vida, sempre há um domingo de ressurreição, sempre há um domingo de Páscoa. E nesse domingo ele é marcado pela presença de Jesus. Ele ressuscita, rompe com a morte e se apresenta vivo no meio do seu povo, no meio dos discípulos que estão com medo. A presença dele, ele é Emanuel. Ele surgiu no meio deles. E ele sempre surge quando não há mais esperança. Ele sempre surge no meio dos nossos anseios, no meio do nosso medo, das nossas preocupações e ansiedade. Sempre surge a presença de Deus. Sempre surge a presença do Cristo. E a presença de Jesus aqui vai revelar algumas coisas importantes. O primeiro que vai revelar essa presença de Jesus, quando ele chega lá no lugar onde eles estão com medo, a presença de Jesus vai revelar o acesso. Vai mostrar o acesso de Jesus. Como se deu o acesso. Para mim esse acesso eu quero chamar de poder de Jesus. O poder de Deus. Porque esse acesso revela o poder para ele entrar em ambientes com portas trancadas. Qual foi o acesso que Jesus usou para se manifestar ali? Para se apresentar ali? A porta estava trancada. Porém o nosso Jesus, a presença dele não depende da porta estar fechada ou aberta. Ele entra do mesmo jeito. Então ele é um Deus que cria um acesso. Escute, não foi você que escolheu Jesus. Não foi eu que escolhi. A Bíblia diz que foi ele que nos escolheu. Foi ele que criou um acesso. Foi ele que criou um caminho para nos encontrar. Nós estávamos trancados, fechados no nosso medo, na nossa angústia, no nosso desespero. Porém, ele criou um acesso, aleluia. Ele criou uma ponte. Mesmo que as portas estejam fechadas nesse tempo, ele pode se apresentar. A sua presença, ela não tem limites. Ela ultrapassa barreiras, ela ultrapassa portas fechadas, ela ultrapassa paredes fechadas. E ele se apresentará no nosso meio. O acesso é o poder de Deus para transpor os limites. O acesso é Jesus quebrando barreiras, rompendo barreiras, muralhas, portas fechadas para entrar na sala da nossa alma angustiada essa noite e dizer assim: eu estou aqui, eu estou aqui. Sabe, esse acesso traz consigo, além dessa presença gloriosa, vai revelar a palavra. Então a presença de Jesus revela o acesso, o poder para romper aqueles limites. As portas que para nós são fechadas, para ele está aberta. Porque a sua presença, ela rompe os limites. Rompeu os limites da morte. Ultrapassou os limites da catacumba que estava lá, a pedra que estava em frente. A catacumba de Jesus. Agora essa presença se manifesta no meio da sala dos discípulos fechado, rompendo limites que para nós é intransponíveis, para ele não. Ele se apresenta vivo. E quando ele se apresenta, ele cria esse caminho, ele cria esse acesso. A presença de Jesus, a presença de Jesus abre caminhos, abre portas para nós. Amém? E também manifesta a palavra. Sabe, irmãos, sempre quando nós estamos com medo, é necessário uma palavra. E Jesus nunca traz uma palavra contrária daquilo que nós estamos precisando. Sempre a palavra que Deus traz é a palavra certa. Jesus se apresentou, criou esse caminho onde não tinha e agora traz uma palavra. E a palavra que ele traz é repetitiva. Ele fala assim: paz seja convosco. Quero ser profeta de Deus para sua família, para sua casa, para sua vida. Paz seja convosco. Tenha paz no seu comércio. Tenha paz. Tenha paz na sua família. Tenha paz com seus filhos, no seu casamento. Tenha paz. Jesus disse assim: olha, paz seja convosco. Eles estavam com medo. E para quem está com medo, nada melhor do que uma palavra de paz. Para essa nação que está com medo, nada melhor do que uma palavra de paz num domingo de ressurreição. Para essa cidade que está com medo, para essa igreja que às vezes está amedrontada, sem saber o que fazer. Muitos líderes aí preocupados, não sabem se volta com os cultos presenciais, não sabem se isso é uma perseguição, não sabem se a igreja está debaixo de uma perseguição, não sabem se está se cuidando, se volta, se não volta, um medo, a preocupação, e eu confesso que isso acontece conosco.
Nós estamos sim preocupados com o nosso tempo. Porém, nessa noite, vem uma palavra da parte de Deus. Jesus se apresenta vivo, abre um acesso, um caminho aonde a porta estava trancada e diz para nós assim: ei, paz seja convosco. A paz de Deus que o mundo não pode entender. A paz de Deus que o mundo não compreende. Essa é a paz que excede o nosso entendimento. Essa é a paz que acalma as tempestades da nossa vida. Então, presença, acesso, poder, palavra, no domingo de ressurreição. Paz seja convosco. E o que eu acho mais interessante, que nessa apresentação de Jesus, quando ele se mostra aos discípulos, um detalhe interessante do texto é que ele mostra as mãos e mostra o lado ferido. Quando o soldado feriu Jesus na cruz, ele feriu do lado com uma lança. E os sinais dos cravos. Veja bem, Jesus ressuscitou. E eu creio que seja mais difícil ressuscitar do que apagar os sinais dos cravos. Mas os sinais dos cravos estão nas suas mãos até hoje. Ele deixou os sinais dos cravos. E ele mostrou para os discípulos: olha, veja os sinais. Veja as marcas que eu estou carregando. E aqui eu aprendo uma coisa, que isso é a identificação de Cristo com o nosso sofrimento. Porque você pode estar aí com medo de portas fechadas nesse tempo de quarentena, e não sei saber o que fazer. Saiba de uma coisa, Jesus já está presente. Ele já criou um acesso para nos confortar dentro de casa, ele já entrou lá mesmo com as portas fechadas. Ele já trouxe uma palavra de paz e agora ele está se identificando com o nosso sofrimento. Ele está se identificando com as nossas feridas. As feridas de Jesus mostram que ele se identifica conosco. Sabe, irmãos, o nosso Jesus, o Jesus que eu creio não é o Jesus das telas. O Jesus que eu creio não é o Jesus dos crucifixos. O Jesus europeu de olho azul, cabelo loiro. Não é esse Jesus que eu creio. Eu creio no Jesus que se identifica comigo. Eu creio no Jesus que chegou na beira do poço de Jacó e encontrou uma mulher samaritana. E a Bíblia diz que Jesus estava cansado. E quando a palavra diz que Jesus está cansado, ele se identifica comigo porque eu canso. Sabe, o Jesus que eu creio é aquele Jesus que chegou na tumba de Lázaro, depois de 4 dias que Lázaro estava morto e sepultado. A Bíblia diz que Jesus chorou. Esse Jesus que chora é o Jesus que eu creio, é o meu Jesus. Por quê? Porque se ele chora, ele sabe que eu também choro. Ele sabe que eu tenho minhas necessidades. Ele sabe que eu tenho os meus medos. Ele sabe que você tem as suas necessidades básicas. Ele não está alheio ao sofrimento da nação brasileira. Ele não está alheio ao sofrimento da igreja brasileira. Ele não está alheio. Ele está mostrando, olha aqui, olha, veja os sinais dos cravos, as feridas nas minhas mãos, as marcas, o sinal aqui no meu lado. E isso tudo mostra que ele também sofreu. Ele está dizendo, se você foi perseguido, eu também fui. Você está sendo perseguido, eu também fui. Você está sendo caluniado, eu também fui. Alguém te traiu, eu também fui traído. Alguém te bateu, eu também apanhei. Alguém fez marcas profundas em você, eu também estou marcado profundamente para sempre. As marcas revelam a identificação do Cristo conosco. E num domingo de Páscoa como esse, eu não posso deixar isso passar em branco. Eu tenho que dizer para a igreja, Jesus está nos vendo, Ele está presente. Mesmo que as portas estejam trancadas, Ele já entrou, criou um acesso, nos traz uma palavra de paz, Ele está presente. Mas Ele está dizendo assim, olha, nesse sofrimento, nessa peleja, eu estou com vocês. Passe o que passar, custe o que custar, eu estou junto com vocês. Calma, calma. A sexta-feira é dura mesmo. A sexta-feira ela é cinzenta mesmo. Ela é cruel, os algozes, as perseguições, as chicotadas que o nosso Jesus levou, as chicotadas que nós levamos, isso revela que Ele conhece, sabe profundamente, Ele entende de sofrimento, mas Ele disse o seguinte, olha, a sexta-feira passa, o domingo pela manhã chega,
E o tempo da ressurreição também vem, o tempo da vitória chega, e quando chegar, todos cantaremos a vitória, porque o Senhor que morreu é o mesmo que ressuscitou e está vivo à destra de Deus. Ele se identifica conosco. Ele se identifica com o nosso sofrimento. Sabe? E por último, esse texto, além dele revelar a identificação de Jesus conosco, em tempos de portas fechadas, em tempo de crises, o texto vai dizer que Jesus soprou o Espírito. Olha o texto no verso de número 22. Dizendo isso, soprou-lhe o Espírito, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Os comentaristas concordam entre si que nesse texto, esse sopro do Espírito, esse sopro de Jesus na vida dos discípulos, não se trata de um sopro da manifestação do Espírito Santo. Não tem relação com o texto de Atos, no capítulo 2, onde Deus manifesta a descida do Espírito Santo no Pentecoste. Esse sopro do Espírito não tem relação com aquilo. Ele tem relação com o sopro de Gênesis. Quando Deus cria o homem e sopra nas narinas do homem, o homem ali até então na figura de um boneco de barro inanimado, quando Deus sopra nas suas narinas, ele recebe o ânimo, ele recebe o entusiasmo, ele recebe algo que começa a produzir nele, uma alma vivente. Ele passa a ter movimentos, ele passa a sair de um estado estático, sem movimento, passa a ter agora movimentos e gesticular de forma animada e entusiasmada. Quem está com medo de portas fechadas precisa do sopro do Espírito para voltar ao entusiasmo. Quem está com as portas do seu comércio fechadas precisa do sopro do Espírito aí para voltar entusiasmado. Quem está com as portas dos templos fechadas, igrejas, os templos, precisa de um sopro do Espírito Santo aí na sala da sua casa, na sua família, para voltar entusiasmado. Olha, o texto diz, dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O sopro do entusiasmo de Deus. Soprou sobre os discípulos que estavam frustrados. Soprou sobre os discípulos que estavam desanimados. Em tempos de portas fechadas, precisamos da sua presença, precisamos que Ele crie um acesso e entre em ambientes de portas fechadas para romper a nossa limitação. Precisamos de uma palavra. Precisamos saber que Ele se identifica com o nosso sofrimento. E por último, precisamos de um entusiasmo de Deus, o sopro do Espírito. Foi isso que Jesus veio fazer naquela sala. Foi isso que o Cristo ressurreto veio fazer. E é isso que o Cristo vai fazer conosco, nesse domingo de Páscoa, nesse tempo em que nós estamos de portas fechadas. Nesse tempo que estamos com o coração apertado. Nesse tempo que estamos preocupados. E não adianta você negar. Esse clima de instabilidade gera frustração, gera medo, gera preocupação em nós. Mas saiba de uma coisa, Jesus está presente, Ele é o Emanuel. Ele criou um acesso para romper as barreiras das portas fechadas. Talvez as portas fechadas, ela crie um bloqueio e possa criar uma limitação em nós, mas no Cristo não. Ele atravessa as paredes e as barreiras e entra e vai aonde nós estamos. E traz uma palavra
E para mim a palavra-chave é essa: paz seja convosco. Paz seja convosco. Em um ambiente hostil e de medo, paz seja convosco. No meio da insegurança, da dúvida, paz seja convosco. Ele mostra as mãos feridas pelos cravos da cruz e o lado se identifica com o nosso sofrimento. E isso anuncia: vai passar. Ele mostrou os cravos para se identificar conosco e para dizer: vai passar. Vai passar. Vai passar. Ele mostrou os ferimentos para dizer: isso aqui tem prazo de validade. Vai passar. Esse período vai passar. E por último, ele sopra o Espírito sobre a vida dos discípulos, dando entusiasmo. Mostrando a eles: é hora de se levantar. É hora de sair daqui. Eu já ressuscitei. Eu estou convosco. Eis que estou convosco até a consumação do século. Eu estou convosco. Não tenham medo. Se levantem hoje, porque eu estou com vocês. Isso é uma palavra de entusiasmo de Jesus para os discípulos que estavam com medo de portas fechadas. Eu pensei muito sobre isso. E eu me lembrei, irmãos, que quando nós éramos criança e que nós brincávamos no quintal, com você deve ter sido assim, e que às vezes caía alguma areia, algum cisco no nosso olho. Nós estávamos brincando, ou estávamos com os nossos colegas lá fora, caía algum cisco, alguma coisa, alguma areia, nós corríamos para nossa mãe. E sabe qual era a atitude da mãe? Fazia assim, ó. Abria bem o olho e fazia assim. Assoprava umas 3 vezes. E nós voltávamos novamente entusiasmados para brincar. Foi isso que Jesus fez com aqueles discípulos. Eles estavam com a visão ofuscada. Eles estavam com a visão embaçada por aquela sexta-feira negra da paixão, da crucificação de Cristo. Eles estavam com aquela visão ainda da sexta-feira, da dor, da morte. Mas quando Jesus se apresenta, quando Jesus abre caminho onde não tem, abre porta onde não tem, e se apresenta no meio deles e traz a palavra de paz, e se identifica com eles, Jesus dá esse sopro, aleluia, esse assopro. Ele vai lá e faz, restaura a visão deles, e eles voltam para o campo de batalha. Eles voltam novamente entusiasmados. Jesus ressuscitou. Nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando desse entusiasmo.